De um modo geral, as pessoas estão. Oi, a quem chegou. Boa tarde. De um modo geral, as pessoas estão muito preocupadas em fazer só o exercício físico, pura e simplesmente, sem dizer o que significa aquilo. Tá, então, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo uma atividade física, e em algum momento eu resolvo fazer essa atividade diferente. Alguém vai lá e me chama a atenção e diz, não, não é isso. Essa é uma forma de eu indicar que o Taylor diz que aquela atividade que foi feita daquela maneira tem que ser feita daquela maneira e não importa que eu queira fazer de outra maneira. Uma outra forma de representar isso, tá? Eu recebo cartões de instrução e aí o cartão de instrução diz assim, faça isso, 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 você tem que fazer isso, isso e isso. Essa é outra forma de apresentar Taylor. Eu faço sem parar e não descanso. Não, o Taylor disse que você tem que fazer durante... Não precisa, obviamente, vocês não vão filmar 50 minutos, vocês vão simular, né? Que fizeram que nem aquele filmezinho de subir e descer rampa. Aquilo lá tá aceleradinho. Mas aquilo lá durou 50 minutos e os caras descansaram. Não parece, mas descansaram 9 minutos. E no Ford? Cara, Ford é linha de montagem. No mínimo, tem que bolar alguma forma de mostrar que a tarefa é repetitiva, de que essa pessoa não se movimenta, não sai do lugar, as peças passam por ele faz sempre a mesma coisa. Não é para pensar. O básico desses caras é que quem planeja não executa. Se quem planeja não executa, o oposto também é verdade. Quem executa não planeja. Eu não posso ficar decidindo de que forma eu vou fazer tal atividade. E, assim, uma de vocês fez isso show de bola, entendeu tudo. As demais fizeram uma parte, mas não fizeram outra. Algumas eu fiquei cansado até de tanto ver, tanto exercício que fizeram. E eu entendi o esforço, mas aí vocês não vão estar mostrando que entenderam as teorias. E aí a professora de educação física, que apesar de ser professor de educação física, que também entende de Taylor e Ford, vai cobrar de vocês uma tarefa diferenciada. Eu entendo que estava todo mundo ansioso para se livrar da atividade, começaram a mandar separar, mas acabaram que não entenderam. Então, assim, a gente vai corrigir essa atividade hoje. Eu vou tornar a falar tudo isso que eu estou falando agora, porque aí já vai estar todo mundo lá no final. Eu não sei se eu te ajudei com o que eu te respondi. Te ajudei? Sim, senhor. Então tá. Aí, depois, por favor, se surgir nova dúvida, torna a perguntar. Mas é o que eu vou fazer. Eu vou corrigir os exercícios, a gente vai matar algumas dúvidas em termos de teóricos que possam ter ocorrido. O problema de aula assim é que a gente nunca olha o rostinho de vocês para saber se estão entendendo mesmo ou não. Na sala de aula eu consigo perceber aquelas caras do tipo, o que esse louco está falando? E o outro não estou nem aí, e o outro estou entendendo sim, tá? Faz parte. E aqui eu consigo ver 2 ou 3 rostinhos abertos e o resto não estou vendo nada, né? Só vejo aquelas figuras esquisitas, sem falar nos espertos aí que deixam a figura lá ligada, eu termino a aula e a figura continua ligada, ou seja, o cara ligou para dizer que esteve na aula, mas na verdade não participou de nada, porque eu desligo, o cara está lá, e outro dia eu até fez um teste. Eu esperei meia hora, entrei de novo no link, estava lá, a mesma carinha. O cara nem sabia que eu já tinha terminado a aula e estava lá ainda ligado. Então, eu tenho de tudo. Né? Isso aqui é uma fauna, né? Eu tenho de tudo. Então, por isso eu bolei os exercícios, que é a forma da gente poder matar possíveis dúvidas que vão surgir ou que surgiram. E aí depois eu vou dar dicas, como eu acabei de dar dicas agora de coisas. Mas basicamente o que está faltando, o que eu percebi, não é compreensão da atividade, mas é criatividade. Tá? Vamos lá, são 17h33, temos 19. Vamos tocar a ficha então, tá? De qualquer jeito, eu vou botar os exercícios corrigidos lá no Moodle, para caso alguém não puder participar hoje, isso às vezes acontece, sem falar que eu também disponibilizo a gravação. Bom, um dos objetivos também de fazer esses exercícios é que eu reparei ao longo do tempo, dando aula no Instituto Federal, é que vocês, de forma geral, não sabem fazer prova. E não sabem fazer prova da minha disciplina, vocês não sabem fazer qualquer prova. Então eu vou tentar ensinar vocês não só a matéria, mas também a fazer prova, tá? De como se responde uma prova sem sofrimentos. E como é que se ganha tempo respondendo prova. Por que isso é importante? Porque à medida que vocês forem avançando aqui no ensino médio e depois chegarem lá na faculdade, se Deus quiser vão todos. Oi Henrique. Vocês vão ver que o número de questões aumenta, a complexidade das questões aumenta, e se vocês perderem muito tempo em algumas questões,
vocês vão acabar entrando em pânico e podem até ter estudado muito, mas o pânico faz com que a gente esqueça tudo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, caras, eu também fui aluno, né? Na verdade, ainda sou até hoje, mas com o tempo a gente vai aprendendo a estudar de uma forma diferente. Eu estudei em um colégio que a gente estudava de manhã e de tarde. Eu tinha um volume de matéria que vocês acham que hoje é muito, e antigamente a gente não tinha internet, era biblioteca. Então, assim, ó, era puxado. Se você não inventasse métodos de estudo e métodos de fazer prova, você não aguentava o tranco. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho um texto aqui na questão número 1. Estão conseguindo enxergar o texto, na boa? Sim? Sim. Tá. E vocês vão ver que tem alguns textos que tem muito texto, algumas perguntas que tem muito texto, outras perguntas que tem menos texto. Quando tem muito texto, a dica que eu primeiro dou para vocês, e a gente vai ter um exemplo já já, cara, não leia aquele troço todo. Vai direto para a pergunta. Pô, tá maluco? Não, não tô maluco. Assim, quando tem muito texto no início da pergunta, às vezes é para te testar. E ela não te ajuda a responder a pergunta. Então, vá direto para a pergunta. Entendeu o que está se perguntando, nem precisa voltar no texto, vai responder a pergunta. Então, tu já ganhou um tempo. Agora, vamos supor o oposto. Ah, Sérgio, aquele texto fez falta. Eu fui ler a pergunta e não entendi. Ok, o que aconteceu quando você já leu a pergunta e depois vai para o texto? Ao ler o texto, vocês já estarão sabendo o que será perguntado lá embaixo. O que de um modo geral acontece? A gente lê o texto, lê a pergunta, putz, eu não lembro onde estava isso. Aí tem que ler o texto de novo, certo? Se eu leio a pergunta e depois ler o texto, eu já sei o que está me perguntando, eu não preciso ler de novo. E eu ganho tempo. Quanto mais tempo eu ganho nas questões, mais tempo me sobra para as difíceis. E aí vem a segunda dica. Não insistam nas difíceis. As questões, de forma geral, valem os mesmos pontos. A gente é obrigado, por força da profissão, a fazer questões fáceis, médias e difíceis, tá? Eu não tive esse critério aqui na hora de elaborar essas questões. A ideia foi fazer questões que ajudassem na matéria e, ao mesmo tempo, eu pudesse ensinar vocês a fazer prova. Mas, de uma forma geral, os professores elaboram assim, os vestibulares idem, os Enem idem, é 30%, 30%, 30%, 33% cada um, tá? Concursos públicos idem. Bom, se eu sei que eu vou perder um tempo danado com determinada pergunta, gente, eu faço uma marcação bem grande naquela pergunta, um X bem grande em volta do número e passo para a próxima. Outra coisa importante, não raro, uma pergunta responde a outra. Então leiam as perguntas com atenção, às vezes as respostas de uma pergunta já respondem outras perguntas. Leiam com atenção e memorizem o que vocês estão fazendo, porque às vezes uma dúvida que você tinha antes já é matada numa questão seguinte, tá? Isso é muito comum. Vamos nós então, à medida que forem surgindo outras dicas, eu vou dando. As inovações na organização do processo de produção, desenvolvidas a partir do fim do século XIX e início do XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes, Frederick Winslow Taylor e Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam, respectivamente, dois princípios de organização de trabalho denominados. Quem sabe essa resposta aí? Letra A, B, C, D ou E. Pode arriscar, não tem problema de errar. Eu coloquei B. Eu também. Show de bola, é isso mesmo. Letra B. Gente, produção artesanal é o que veio antes. Então a letra A já estaria morto, certo? Empirismo é na prática. Vocês não viram eu falar sobre isso, certo? Então a A já morreria por isso. A administração científica e células de produção. Vocês não me ouviram falar em células de produção ainda. A gente vai ter células de produção já no final do século XX. Então, essa também não poderia ser, porque é uma palavra que vocês não viram. A administração empírica, de novo, se eu não falei em empirismo, eu também não falei em administração empírica. Então, ela também morreria. Pior ainda é falar em administração emotiva. Deus meu. Né? Então, assim, se eu não sei nada, no mínimo eu sei as que eu não ouvi falar. Né? Eu não ouvi falar daquela e ouvi falar daquela ali. Então a letra B é a correta. Parabéns. Vamos lá. Aí a segunda aqui já é o tipo de pergunta que ela talvez me leve a ter que ler o texto. Vamos direto para a pergunta para ver se a gente precisa ler o texto. O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação natureza-sociedade de grande importância para o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que traduz o alerta feito pelo autor está... Bom, aqui me lascou, eu tenho que ler o texto porque eu tenho que ver que alerta esse autor fez, tá? Mas eu já sei que traz um alerta, então eu vou tentar ficar atento a isso. Da Revolução Industrial até o auge do Fordismo,
que pôde ser facilmente atingido com energias fósseis, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos. Um curto período de tempo em que se gastaram recursos naturais fósseis resultantes de milhões de anos terrestres. Bom, o que esse autor está falando? Vamos lá, nós temos a letra A. A inovação da tecnologia determinou a disponibilidade de bens renováveis? Não, ele falou que as energias não são renováveis, certo? Que elas levaram milhões de anos para serem feitas. Então, a A está eliminada porque é bem ao contrário. Os recursos são finitos. A água é finita, imagina petróleo. A mudança no padrão energético impediu a adoção de políticas de preservação ambiental. Ele não fala sobre isso. Ele só fala que houve um padrão energético que não, em nem momento nenhum ele fala sobre inibir a adoção de políticas de atenção ambiental, de proteção ambiental. Então, essa não é que esteja errada, mas ele não fala desse assunto. Então, não vamos botar palavras na boca do autor. O avanço da degradação ambiental conduziu à consciência do fim da sociedade industrial. Vocês são do século XX, XXI. É verdade que a sociedade industrial acabou? Não, ao contrário, né? Cada vez a gente tem mais indústria por aí. Então, essa também não pode. E aí vamos para a letra D. A utilização econômica dos recursos naturais superou o ritmo de renovação do meio físico. Ora, onde que eu posso ver isso como exemplo? Se eu derrubo uma floresta, ela nasce rapidamente no ano seguinte já está crescida? Ou ela leva 30, 40 anos para voltar ao normal? Foi o que aconteceu com a Europa, gente. A Islândia tem hoje 0,2% da floresta natural. O Rio Grande do Sul tem 2% da Mata Atlântica natural. O que virou o resto? Carvão. Então, a letra D, para quem marcou, é a letra correta. Dúvidas aí? Tranquilo? Então, o que eu estou tentando ensinar com isso daqui? Que muitas das provas a gente responde também por eliminação, quando a pergunta é muito difícil, tá? A gente vai pela lógica. Quem tem um pouco de lógica na hora de raciocinar, geralmente se dá bem. Essa próxima aqui é uma daquelas questões que a gente chama de beijada, de mão beijada. Ao adotar a linha de montagem, Henry Ford pretendia baratear a produção de automóveis para que se tornasse uma mercadoria comum, a ponto de um operário de sua empresa poder comprar um. Lembram disso? Que ele aumentou de 1 para 5 dólares para todo mundo poder comprar? O primeiro modelo produzido uma linha de montagem ficou mundialmente famoso. E vocês assistiram 2 filmes sobre ele. Qual é o modelo? Letra E. Letra E, Ford T. É o famoso Ford T, aquele carro cuja cor qualquer um pode escolher, desde que seja preto. Lembram disso? Preto porque secava mais rápido e fazia com que eu pudesse vender mais rapidamente. Em seus princípios de administração científica, alguma dúvida até aí? Eu posso seguir em frente, pessoal? Tranquilos? Quem cala, consente, depois não chora. Pode me parar a qualquer tempo se não entenderem qualquer coisa, tá? O objetivo aqui não é fazer nada às carreiras. Agora é a resposta da segunda mesmo? Da segunda, vamos lá. A segunda é a letra D de dado. Tá bom, obrigada. Tá. Mas você entendeu o porquê da resposta? Sim, é mais sim, importante. Tá. Eu só não consegui pegar ali. Legal, sem estresse, tranquilo. Número 4. Em seus princípios de administração científica, Frederick Taylor desenvolvia... Um bocadinho que tem gente entrando. Frederick Taylor desenvolvia um sistema de organização dos processos de produção que poderia ser aplicado em todo tipo de empresa, mesmo que os experimentos tenham ocorrido em empresas industriais. Taylor apresentava algumas formas de organização de trabalho que inclui várias características, menos aqui é uma pergunta que não é pega ratão, mas é uma pergunta se você está prestando atenção. Se você não prestou atenção no menos, alguma coisa vai ter que te chamar a atenção na hora de você responder, que é, mas tem muita resposta certa aqui. Quando a gente se depara com uma questão, tem muita resposta certa aqui, muito provavelmente é porque eu me passei na jogada, espera um bocadinho que eu fiz bobagem aqui, sem querer eu mexi na... Pronto. Droga. Vamos lá de novo. Eu vejo tela dupla e aí eu consigo ver vocês e a tela de novo. Vamos lá. Se eu tenho muita resposta certa, eu acho que eu li essa pergunta errada. Volta para a pergunta. Aí nós estamos lá o menos, tá? Eu normalmente, numa prova minha, se fosse fazer com vocês, eu teria destacado isso aqui, botado em negrito, maiúscula e tal. Eu propositalmente deixei pequeno,
que é para chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Coisas que o Taylor fazia, e uma delas é uma coisa que o Taylor não fazia. O estímulo da produção através de compensações salariais. É verdade que ele deu mais dinheiro para quem produzia mais? Sim ou não? Sim, pessoal, foi a grande troca dele. Em vez de ele ter 200 operários ou 400 operários produzindo e ganhando $1,18, ele passou a ter 50, 60 operários ganhando $1,80. Puxa, para o operário ficou legal. E para os outros que ficaram desempregados? Não estou nem aí, meu negócio é eficiência na produção. Se eles ficarem desempregados, o problema é deles. Ah, quer dizer que um cara que não atende os requisitos do Taylor vai morrer de fome? Vai. Puxa, mas que maldade. Se vocês pensarem, a sociedade não mudou muito de lá para cá. As mulheres estão sendo demitidas porque têm filhos, hoje, por causa da pandemia, e as pessoas com mais de 60 anos que foram afastadas por causa da pandemia, quando estão voltando ao emprego agora, estão sendo demitidas. Qual é a diferença do Taylor para os dias de hoje? Nenhum, se nós pensarmos, né? Tem um artigo enorme na Folha de São Paulo sobre isso hoje. Bom, então, ele realmente estimulava a produção através de compensação salarial. Por quê? Porque ele tinha o conceito do homo econômicos. O homem trabalha porque ganha, não porque tem prazer. Vamos lá, no segundo. A divisão do processo de fabricação em gestos elementares. Lembra que eu falei muitas vezes com vocês sobre especialização? Especialização quer dizer exatamente isso, uma atividade bem burra. Um pedacinho de uma grande atividade que uma pessoa faz, que outra pessoa faz um outro pedacinho, e outra pessoa faz outro pedacinho. Se vocês lembrarem bem, o tampar a caneta com a tampa. Nada mais burro do que isso, né? Então, essa também está certa. Puxa, se eu tenho a A e a B certas, tem alguma coisa. Então, ele está procurando o quê? Ele está procurando menos. Então, nós temos que achar alguma aqui que não tem a ver com Taylor. Vamos para C. A medição e racionalidade do uso de matérias-primas e ferramentas de trabalho. Ele queria que pudesse haver desperdício no uso de matérias-primas? Não. Ele não queria que a gente tivesse ferramentas de trabalho adequadas, tanto que criou até ferramentas próprias. Eu até comentei com vocês que o operário naquela época, antes do Taylor, tinha que trazer suas próprias ferramentas de casa, até a pá ele trazia de casa. À medida que ele foi descobrindo que o tipo de ferramenta ia aumentar a velocidade do trabalho, ele começou a fabricar ferramentas, planejar ferramentas e fabricá-las, e entregava para o operário com um cartãozinho dizendo, ó, é isso aqui que você tem que fazer. E é com essa ferramenta, pegando de tal maneira, e se abaixando de tal maneira, tudo era minuciosamente escrito. Vamos para D. A liberdade para os trabalhadores escolher a forma de trabalho. Em algum momento vocês já ouviram falar que o trabalhador podia fazer do jeito que queria? Essa é uma dica para o exercício de vocês. Se eu posso fazer uma determinada atividade, que eu recebi um cartãozinho lá dizendo como atividade, e eu resolvo fazer um polichinelo de uma forma diferente, eu posso? Não, está errado. Aí alguém vai ter que aparecer lá, ou não precisa nem parecer a pessoa dizendo não. Aí você pode parecer, desculpe, e aí começar de novo a fazer a mesma atividade. Entendeu? Essa é uma forma de mostrar Taylor de uma forma criativa, sem precisar usar mais ninguém. Tá? Quer usar a mãe, o vizinho, o tico-tico? Gente, até cachorro pode entrar nessa história. Eu preciso que seja criativo. O uso de cronômetros para medir o tempo necessário, com certeza, porque tudo era medidinho. Se eu não tinha o cronômetro, eu não sabia qual coisa fazia mais rápido. Então, o cronômetro fazia toda a diferença do mundo. Tranquilos? Então, a letra D é a letra escolhida para a questão número 4. Tranquilos? Então, joia. 5. Dentre os vários conceitos propostos pela teoria da administração, ao longo do seu desenvolvimento, o conceito de homo econômicos, acabei de falar sobre ele, ganhou notoriedade por ter apresentado pela primeira vez um conceito sobre motivação. Sobre este conceito, é correto afirmar que a motivação do homem é pelo dinheiro, tá? Por isso que está relacionado à motivação. Surgiu pela primeira vez na abordagem clássica por Henri Fayol. Vocês já estudaram Henri Fayol? Sim ou não? Não, é a próxima teoria, então essa não pode ser. Foi proposto por Urwick. Vocês nem ouviram falar de Urwick. Surgiu na teoria científica proposta por Frederick Taylor? Sim ou não? Sim, a letra C é a certa, mas vamos para D e para E. Gilbert, na teoria científica, Gilbert trabalhou na teoria da administração científica, mas a teoria do homo econômicos é do Taylor. Foi sugerido por Henry Ford nos princípios básicos? Não. Quem fez os princípios básicos da administração científica foi o Taylor. O Taylor foi contratado por Ford como consultor e o Ford ainda acrescentou a linha de montagem para melhorar ainda mais o trabalho do Taylor. Então, a letra certa aqui na 5 é a letra C. Tranquilos? Show. Sim.
Sim, joia. Assinale a opção correta, tendo em vista a visão mecanicista das organizações. Os detentores de funções operacionais possuem visão sistêmica da organização. Se eu produzo só um pequeno pedacinho de alguma coisa grande, eu sei o que está sendo produzido lá no final? Até tem uma charge que eu botei para vocês na apresentação, dizendo que o cara, depois de 30 anos, ia se aposentar e ia finalmente descobrir no final da linha de montagem o que ele produzia. Mas isso é a realidade, tá? Lamentavelmente, nos dias de hoje, também. É um dos grandes problemas organizacionais, é você saber que o que você faz, independente da profissão, tá? Que o que você faz toda a diferença do mundo para a empresa. Desde a senhora que faz a limpeza, ou do rapaz que faz a limpeza, até a pessoa que é linha de frente lá na venda e fazendo uma venda com um sorriso no rosto e tentando encontrar os problemas das necessidades da pessoa. Então, isso faz toda a diferença do mundo. Vamos lá. Opa, eu já me perdi de novo vocês aqui, só um cadinho, já deu, ok. Cada unidade e processo podem e devem ser cabalmente é totalmente, planejados e controlados. Taylor falava sobre isso? Que tudo tem que ser planejado com detalhes? Tanto é que usamos o cronômetro. Essa resposta nos parece que está correta. Vamos guardar ela por aqui? Vamos ver o resto. O padrão da racionalidade em questão é predominantemente substantivo. Não tem a menor lógica. Se é racional, não pode ser substantivo. Tem que ser absolutamente racional, quer dizer, 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Eu não posso ficar naquela, 1 mais 2 pode ser 4, dependendo do ponto de vista. Não tem isso. Tá? Ou é, ou não é. Não existe meio grávida na administração científica. Ou está grávida, ou não está grávida. O ritmo da máquina deve se subordinar ao ritmo das pessoas. Ao contrário, eu até mandei um vídeo da fábrica de chineses para vocês, em que o homem tem que se adaptar à máquina, não ao contrário. Então, lamentavelmente, muita gente até hoje é assim. Se vocês olharem esse computador que está na frente de vocês e o celular na frente de vocês, são vocês que são submissos ao celular, e não ao contrário. Lamentável, mas é. Organizações são um conjunto desordenado de normas, poder, pessoas e tecnologia? De jeito nenhum. Se eu quero eficiência, eu tenho que ter uma ordenação. Então, a nossa resposta certa na 6 é a letra B, de bola. Tranquilos? Show. O Fordismo de um modelo de organização produtiva regido por um modelo de organização produtiva regido por 2 princípios básicos. O espírito de grupo e padronização das peças e componentes do processo. Não tem espírito de grupo. Trabalho é individual, é burro, é limitado. A divisão do trabalho e a padronização de peças e componentes do processo de produção. Pô, por enquanto a B tá show de bola. Vamos ver as outras. A divisão do trabalho e iniciativa. Não precisa nem ler o resto. Iniciativa de empregado, Taylor e Ford não querem saber de iniciativa. É por isso que vocês, na hora que forem fazer os exercícios, vocês não podem determinar o que vocês vão fazer. Alguém tem que determinar para vocês o que vocês vão fazer. E se resolverem mudar, vão receber uma puxada de orelha e vão ter que voltar ao formato original. D, o espírito de grupo, de novo, o espírito de grupo, você, a A estava morta, a D também está morta. Então só não sobrou a letra B de bola. Tranquilos? 7B de bola. Taylor é responsável pela primeira iniciativa de formalização de uma teoria administrativa. Até agora não falou nada. Em relação ao Taylorismo, podemos afirmar que ele se aproxima mais da seguinte área da administração: da eficácia organizacional, da eficiência organizacional, da satisfação do funcionário, do compromisso do funcionário. Qual é a base da teoria do Taylor? Quem me ajuda? Um de cada vez. Eu coloquei a letra B. Está certíssimo. Tanto Taylor quanto Fayol, que é a próxima escola, e a teoria da burocracia mais adiante, é pura eficiência. Eles estão preocupados com os meios que são feitas as coisas, tá? Isso aí. O resto é balela. Principalmente satisfação do funcionário, faz-me rir, né? Compromisso do funcionário, se você não se enquadrar, eu te demito. Então a C e a D já estão mortos por coisa. Eu poderia me confundir entre a A e a B, mas as primeiras escolas todas se preocuparam com a eficiência. À medida que o mundo foi evoluindo, é que nós vamos ter noção de eficácia, mas é mais adiante. Provavelmente no segundo ou terceiro trimestre nós vamos tratar disso. Acho que segundo. Bom, só Deus sabe como é que vai ser o nosso segundo ou terceiro. Se vai ser desse mesmo jeito aqui ou se vai ser pessoalmente, né? Nós não sabemos nada. Bom, 9.
Para colocar em prática os princípios da teoria sobre o aumento da eficiência de trabalho, Taylor descreveu algumas técnicas. Aqui eu fui legal. Ó. Não, bem grandão. Não se inclui entre tais técnicas. Ou seja, uma dessas aqui não tem nada a ver com Taylor. Ele padronizou ferramentas e instrumentos? Sim ou não? Sim, a gente já viu isso nas questões acima. Subordinação do interesse individual ao geral? Sim. O meu interesse não serve para nada, interessa o geral. Padronização e estudo dos tempos e movimentos? Poxa vida, e agora? Qual será a certa? Tá difícil essa aqui. Subordinação do interesse individual ao geral? Olha só, como é que eu vou explicar isso a vocês? Essa foi uma questão das difíceis. Ele não se preocupava em relação a interesse. Ele só dizia que interessava era a organização. E ele também dizia que para aumentar a satisfação do homem, para motivá-lo, eu precisava aumentar o que ele recebia. E também o que a empresa recebia. Então, aí se entende, e é um entendimento muito no fio da navalha, que ele tinha preocupação, e não tinha, tá? Que ele tinha preocupação com o bem-estar do funcionário. Não tinha. É que no momento que ele pagava mais o funcionário, ele atendia os interesses daquele indivíduo. Se vocês olharem o livro lá do Taylor, ele chama o Schmidt, o operário burro, que produz o que eu quero. Se esse Schmidt produzir o que eu quero e ganhar mais, ele vai estar satisfeito. E o geral também vai estar satisfeito. Então, um subordina ao outro. Mas, por favor, não entendam isso como uma preocupação com o ser humano. Essa teoria não tem preocupação com o ser humano. Boa parte delas não tem. Então, a letra aqui, que não se inclui, é a letra B. Mas vamos em frente. Letra C, padronização dos estudos e tempos e movimentos? Sim. Letra D, adoção de sistema vinculado ao desempenho do trabalhador. O que resolve o problema da letra B. Foi por isso que eu voltei lá. Porque a letra D mostra que se você trabalhar mais acima de uma determinada meta, você vai ganhar mais. E se você trabalhar na meta, você vai ganhar aquilo que já estava estipulado. Se você trabalhar abaixo, lamento, se no dia seguinte você voltar e trabalhar abaixo de novo, você será descartado. E uma outra pessoa vai ser treinada para trabalhar no seu lugar. Por isso que eu faço questão de dizer para vocês que ele não estava nem aí para o ser humano. Número 10. A primeira grande aplicação prática da racionalização do trabalho foi feita por Taylor, um dos teóricos da administração científica. Oi. Desculpa, mas eu não entendi muito bem porque é aquela resposta. Meu amor, vamos lá. Tu concorda comigo que as outras 3 estão certas? Uhum. Tá. Então, por eliminação, só sobraria aquela, mas vamos lá de novo. Quando diz que é subordinação do interesse individual ao geral, quer dizer que não interessa o que eu quero, o que eu deixo de querer. Só interessa o que o geral, o coletivo, a empresa deseja. No momento que ele preconiza a ideia de que o homem é um homo econômicos e que só se motiva por dinheiro, eu também estou tentando atender aos anseios dele, que é ganhar mais. Por isso, o interesse individual não se subordina ao geral. A minha explicação toda foi para vocês entenderem que quando ele pensou assim, ele não pensou preocupado com o homem, mas como ele queria que o homem produzisse cada vez mais, e ele não queria muitos homens, que ele queria ter menos homens produzindo muito mais, ou seja, até tem um dos números lá, em vez de ter 600 homens produzindo, ele tinha 180. Mas como é que ele conseguiu esse milagre? Treinando, treinando, treinando. Você vai fazer só esse pequeno pedacinho e vai fazer do jeito que eu te ensinei. Você vai ganhar muito mais. Topa? Aí alguns topavam. E os que conseguiam ficavam. E os que não conseguiam, puf, pro beleléu. Então, não tem subordinação no interesse individual, porque ele tinha na cabeça dele que o homem tinha um interesse único na vida. Trabalho por dinheiro. Lamentavelmente, até hoje tem gente que escolhe emprego pelo salário. E é a maior burrice que alguém pode fazer, porque muitas vezes as condições de trabalho não são boas, a pessoa ganha mais, mas ela começa a ficar infeliz. Porque te exigem tanto, te mandam tanto, te botam tanta meta, que você começa a entrar em parafuso. Um exemplo que eu dei para vocês lá nos nossos encontros é o Google, que é considerada a melhor empresa para se trabalhar, mas tem uma baita rotatividade de pessoas lá no Google. Aqui do Brasil, alta. Porque cresceu? Não. Tem sempre vaga abrindo, porque tem sempre gente saindo. Não aguenta o tranco. Entendeu? Entendi. Obrigada, senhor. Tá, nada, querido. Parem sempre. Faça o que a Laura fez. A primeira grande aplicação prática da racionalização do trabalho foi feita por Taylor,
um dos teóricos da administração científica por meio do estudo de tempos e movimentos. A ênfase principal desse estudo se concentrava em uma única coisa, na tarefa. Por que na tarefa? Porque como ele dividiu uma grande tarefa em pequenos pedacinhos, quanto mais burro esse pedacinho, menos dependente eu vou estar de uma mão de obra especializada. Então, é o ideal, o melhor dos mundos para mim, enquanto gestor, enquanto dono da empresa, é não ter um funcionário especialista. Então, um funcionário, não especialista não é o termo que eu gostaria de dizer, um funcionário com conhecimentos diferenciados demais. Exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu tenho um restaurante, a alma do restaurante é o chefe de cozinha. Se esse chefe de cozinha resolve ir embora, meu restaurante acaba. Até eu achar um outro que tem um tempero que agrade a clientela, vai demorar. Então, quanto mais escravo eu for ficar desse funcionário, maior a chance dele me quebrar. O que eu devo fazer para evitar perder o bom chefe de cozinha? Torno ele meu sócio. Dou os 5% da sociedade, sem ele pagar nada, ele deixa de ser funcionário, passa a ser sócio, e todo lucro que eu tiver ele também vai ganhar. Mas numa empresa normal, e aí pensem em todas as empresas que tem por aí industriais, inclusive os McDonald's da vida, quanto mais burra for a tarefa e menos dependente eu ficar daquele funcionário, se for uma operação industrial, melhor para mim. Hoje eu compartilhei com vocês um artigo que, de certa forma, fala sobre isso. Até para os que estão querendo escolher uma profissão. A automação já vem entrando pesado no mundo nos últimos 5 anos. E a automação significa transformar qualquer tarefa burra, inclusive essas aí que nós estamos citando, em tarefa feita por uma máquina, porque é tarefa que não precisa de cérebro. Se é uma tarefa que não precisa de cérebro, e eu automatizar, eu evito ficar escravo de um funcionário com conhecimentos diferenciados. Então, no momento que eu pego uma tarefa, divido ela em pedacinhos, e cada um faz um pequeno pedacinho, e aquela pessoa resolve ir embora, ou porque arranjou outro emprego, ou porque não gosta mais, ou porque morreu, eu levo 10 minutos para treinar outra pessoa. E é esse o grande tchan. Puxa, mas isso era naquela época? Não se iludam, isso é assim até hoje em uma série de atividades. Então, o artigo da automação que eu mandei para vocês hoje mostra que aquelas atividades que precisam do contato humano, da sensibilidade humana, da inteligência humana, são as tarefas que vão ficar em alta. Querem ver uma tarefa que daqui a uns tempos não vai existir mais? Eu já falei para vocês do radiologista, porque hoje a inteligência artificial consegue comparar imagens com facilidade, mas uma profissão que muita gente entrou agora, corretor de imóveis. Eu não preciso mais de corretor de imóveis, porque hoje você tem anúncios aos montes na internet, que você consegue fazer intermediação direta com o proprietário. Ter um corretor de imóveis não me garante garantia que os documentos estão ok, eu preciso ter um advogado para isso. Se for financiado, o próprio banco vai te exigir uma série de coisas. E é uma profissão que tende a desistir. Por outro lado, lá vocês podem ter notado que atividades ligadas à saúde são atividades que vão continuar precisando de gente, porque uma máquina não consegue detectar as diferentes mudanças no semblante de um paciente a qualquer momento. Aquelas óbvias de pressão, etc. e tal, já tem uma maquininha hoje. Mas como ler isso diante daquele quadro? Um exemplo que eu costumo dar bastante é que 2 pessoas que internam com uma mesma doença no hospital podem ter evoluções completamente diferentes. Quando eu fui internado com pedra na vesícula, um outro rapaz foi internado com pedra na vesícula simultaneamente. A minha explodiu, a dele também. Ele morreu, eu não. Mas ele era muito mais jovem do que eu. Eu tinha 40, ele tinha 28. Mas acontece que ele tinha diabetes, eu não. Então, as leituras todas têm que ser feitas, um computador não consegue porque não tem a sensibilidade, não tem a sintonia fina que nós temos. Então, pessoal, vai a dica para vocês. Não pode parar de estudar. Parou de estudar, vocês estão lascados, porque se forem fazer tarefas burras, a tarefa que vocês hoje fazem, um computador vai fazer no lugar de vocês depois de amanhã. Professora Leila, que honra! Seja bem-vinda! Conhece a professora Leila, pessoal? Oi, turma. Daqui a pouco nós temos aula. Na sequência? Então tá. A nossa vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque nós estamos indo no caminho. Depois nós vamos falar só sobre os vídeos. Tá. Vamos lá. Professora Leila, eu via muito quando a gente tinha muita reunião. Graças a Deus eles largaram o pé da gente, agora não tem tanta reunião. Aí tu morre de saudade de mim. Morro. Mas eu prefiro fazer um contato pessoal contigo de ter aquele monte de reunião chata. Vamos lá. Olha só, essa pergunta é hiper grande, tá? Hiper grande. E será que a gente vai precisar ler ela toda? Então vamos direto para o finalzinho dela. Refletindo sobre a situação exposta no texto,
É correto afirmar que essa fábrica se organiza pelo sistema de produção conhecido como? Não tem jeito. Eu tenho que voltar para ela, porque ela me exige ler. E aí eu já estou lendo ela com outro olhar. Então, de novo, textos longos vão direto para a pergunta final dela. Precisa ler? Volta nela, porque você já sabe o que está sendo perguntado. E muitas vezes, principalmente nos Enems da vida, não precisa ler aquele monte de blá 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 que botam para vocês. Para preparar uma caixa de telefone celular com carregador de bateria, fone de ouvido e 2 manuais de instrução, o empregado da fábrica dispõe de apenas 6 segundos. Finalizada esta etapa, a embalagem é repassada ao funcionário seguinte da linha de montagem, o qual tem a missão de escanear o pacote em 2 pontos diferentes e em seguida colar uma etiqueta. Em um único dia, a tarefa chega a ser repetida até 6.800 vezes pelo mesmo trabalhador. Gente, esse artigo de 2013, obviamente essa velocidade aqui, ou o número de vezes, deve ter sido aumentado em muito, tá? Mas se em 2013 já causava um susto saber que alguém faz a mesma coisa 6.800 vezes por dia, já é uma tristeza. Refletindo sobre essa situação, em qual escola a gente vê isso? Vocês estudaram comigo toyotismo? Não. Se não estudaram comigo toyotismo, nem pensar. Vocês vão ver comigo que toyotismo tem a importância do funcionário dentro do esquema produtivo, mas deixa isso para quando chegar na hora. Se a A não tem toyotismo, a B também não tem, então está morta também. Então nós temos que nos concentrar na C, na D e na E. Saco, as 3 começam com Fordismo. Bom, então é Fordismo, matou o nosso problema. Fordismo, no qual cada um dos trabalhadores... Um bocadinho, no qual... A letra está pequena para mim. No qual cada um dos trabalhadores realiza todas as etapas do processo. Opa! Um trabalhador não realiza todas as etapas, nós acabamos de ver todas as questões anteriores que cada trabalhador realiza apenas uma pequena tarefa. Então a C está errada. Fordismo, no qual a livre iniciativa... é a única coisa que não tem no Taylor e no Fayol é a livre iniciativa. E a E, Fordismo, no qual há uma divisão do trabalho e a mecanização da produção leva a repetição de tarefas. Ponto. Lembra do camarada que eu falei para vocês que produzia omelete o dia inteiro? Só fazia esse movimento? O camarada que enfiava azeitona no pepino? Isso. Tá vendo? Eu já dei alguns exemplos de atividades físicas que você pode fazer que não necessariamente tem que ser polichinelo. Aliás, polichinelo é a atividade preferida de 9 entre 10 alunos. Tem milhões de atividades físicas diferentes. O objetivo é vocês se movimentarem, mostrando que a atividade é repetitiva, que vocês não têm liberdade de pensar sobre que atividade vai ser, e que se tentarem fazer alguma coisa diferente, alguém vai adverti-los e vocês vão ter que voltar a fazer a mesma atividade de novo. Certo? E no Fordismo, de novo, repetindo, eu vou falar isso de novo já já, é linha de montagem. Eu tenho que ter alguma coisa ali que simule uma atividade física repetitiva, em que o sujeito não sai do lugar, mas ele faz sempre a mesma coisa e o objeto passa por ele. Eu vou ser um cara legal e vou dar uma dica. Sabe aqueles trilhos de mesa que as mães adoram ter na mesa? Pelo menos a minha amava ter um trilho de mesa. Bota ali caneta e tampa, caneta e tampa, caneta e tampa, e pede para alguém ir puxando o trilho devagarzinho, e aí vai botando a tampa na caneta, tampa na caneta, tampa na caneta, tampa na caneta. Pronto, está feita a linha de montagem. Quem tiver uma esteira em casa tem milhões de possibilidades de fazer linha de montagem com uma esteira. E aí por aí vai. Gente, preciso de criatividade. 12. Nossa figurinha, aquela que eu tinha comentado. Ó. Um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Isso aqui é verdadeiro, tá? Para fazer a cabeça do alfinete, requer-se 3 ou 4 operações diferentes. Lembra do Adam Smith? O Adam Smith, em 1789, escreveu A Riqueza das Nações. O Taylor leu e percebeu que aquele cara estava certo 100 anos antes. E tratou de fazer a mesma coisa nas empresas. Né? Só que ele fez um estudo numa fábrica de alfinetes. E aí tem a figurinha que eu mostrei para vocês, que o sujeito está há 30 anos fazendo a mesma coisa, e agora que vai se aposentar, finalmente ele vai conseguir descobrir, porque ele vai no final da linha de produção, no que ele contribuía para produzir. É triste, mas é assim com nós todos. Tá? Nós, professores, por exemplo, nós pegamos vocês em algumas etapas da vida de vocês. Vamos pegar vocês no ensino médio. Eu costumo pegar vocês no primeiro e no terceiro ano. Agora, com a entrada de uma professora nova, eu estou pegando vocês só no primeiro e não pego vocês mais. Em função de um projeto que a gente acabou desenvolvendo, eu estou pegando agora os meus alunos do primeiro ano, estou pegando eles no quarto ano. Eu estou conseguindo ver em que formato eles estão ficando, o que nos enche de orgulho. Mas se eu só entro em alguma fase da vida de vocês, eu não consigo saber o que aconteceu com vocês depois. Se vocês não me mandam um e-mail lá adiante, quando estiverem na faculdade, tipo, olha, aquelas aulas que você fazia assim, assim, assado, fez diferença, eu não tenho como saber. Né? Então eu fico sem noção do todo, o que é uma pena. Né? Vamos lá.
Vamos parar de enrolar. A respeito do texto do quadrinho, olha só, quer dizer então que tudo isso aqui que a gente leu, a gente praticamente não precisava. Bom, mas vamos nós. A respeito do texto do quadrinho, feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Isso está certo ou está errado? Me ajudem? Sim, tá certo. Está certíssimo. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Olha, eu nem preciso ler o texto, tá? Eu vou só no quadrinho. Eu tenho uma linha de montagem. Onde que tem produção artesanal ali? Lembra da história da pizza da Seara que eu falei com vocês outro dia? Pizza da Seara feita artesanalmente, não tem mentira maior, porque aquele disco de pizza passa numa esteira, alguém molha com um pouquinho de molho, um segundo bota as fatias de queijo, um terceiro bota as fatias de, sei lá, Chester, um quarto bota orégano, o quinto bota no saquinho, o sexto veda, o sétimo bota na caixinha, o oitavo... Isso não tem nada de artesanal, certo? É puramente mecanizado. Então, a 2 está completamente errado. A 3, ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. É verdade isso, né, pessoal? O que é lamentável. Então, pessoal, se vocês querem ter satisfação naquela profissão que vocês vão ter no futuro, procurem saber de tudo. Isso vale, inclusive, para os trabalhos que vocês vão fazer na escola, nesses próximos 4 anos, ou 3 anos e pouco, e na faculdade. Quando vocês estiverem trabalho em grupo, não pega um pedacinho e faz só aquele teu pedacinho e se desinteressa pelos demais. Senão fica aquelas apresentações idiotas lá na frente, que vocês fazem os slides, o slide 1 e 2 é meu, tá? Aí o 3 e 4 é teu, tá? Aí o 5 e 6 é teu. Aí você fica com aquele nariz assim apontando pro outro. Agora é tu, agora é tu. Aí, é. Aí o cara leu aqueles 2 slides e dá aquele alívio. Aí o outro colega esqueceu alguma coisa do texto dele porque ficou nervoso. Eu não sei nada, não posso ajudá-lo porque eu também não fiz aquela parte. Então não façam isso com vocês, porque vocês vão ser pessoas meio burras. E vocês não querem ser meio burras, vocês querem ser pessoas inteligentes. Certo? Façam o todo, não um pedaço. Eu gosto demais dessa questão aqui, eu repito ela com frequência. Andy Warhol, e eu falo mais é por causa desse cara aqui que a geração de vocês desconhece. É um artista conhecido por criações que abordaram valores da sociedade de consumo em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão, por exemplo, presentes nessa obra. Essa aqui é uma das obras mais famosas dele, tá? Das sopas Campbell. O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial, representados nesse trabalho, estão apontados em... O que vocês acham que isso aqui, quando ele fez o quê? Uma produção em... Tudo igualzinho. Em massa. Hã? Em massa? Produção em massa ou em série, que é a mesma coisa. Tá? Eu sempre produzo a mesma coisa. Se eu sempre produzo a mesma coisa, eu faço uma produção em série. A gente até brinca que uma pessoa que tem muito filho, pô, produção em série, um atrás do outro, carreirinha, né? 1, 2, 3. A ideia é mesmo, não fez outra coisa, cara, só filho. Né? Tudo que a gente faz muito igualzinho é uma produção em série ou uma produção em massa, como você bem definiu. Tá bom? 14. Estou ficando sem voz. Vamos lá. Qual dos títulos abaixo pode ser considerado adequado para o fragmento? Com o carro, criou-se a fábrica moderna que transformou a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século XX. Inventou-se a linha de montagem em quem? Nós falamos isso dezenas de vezes até agora. Quem me ajuda? Letra... Só tem um cara aí, mais ninguém. Letra A? Isso aí, letra A, sem medo. Foi o Ford que inventou a linha de montagem, lembre-se. O Taylor criou, baseado no Adam Smith, a ênfase na eficiência, na divisão de tarefas, uma tarefa burra. Foi contratado como consultor por Ford, porque Ford queria produzir muitos carros a um preço baixo. Para isso, ele criou o modelo T. E aí, para o operário não perder tempo se movimentando, ele criou a linha de montagem, onde o que se movimenta é o carro e as pessoas vão colocando. Lembre dos filmezinhos que eu mandei para vocês. Tá? É pura linha de montagem. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios da administração científica, que consistiam basicamente nos controles dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Uma outra dica, vocês estão fazendo exercício, bota alguém do lado com cronômetro, para cronometrar vocês, ou então bata no cronômetro lá,
mostrando que vocês estão se preocupando de fazer no cronômetro as atividades físicas. Essa é uma outra forma de mostrar Taylor, tá? Vamos lá. Ao adotar esses princípios em sua fábrica, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo Fordista foi a produção de novo, a linha de montagem. Lembra que eu falei para vocês que uma pergunta responde a outra? As provas são todas assim, tá, pessoal? Se prestar atenção, vocês conseguem fazer tudo. E, finalmente, a nossa última. Considere o texto abaixo as afirmativas seguintes. O lançamento do automóvel Ford modelo T em 1908 nos Estados Unidos da América assinala o futuro da produção industrial como fruto da estandartização. Eu coloquei essa questão aqui para que vocês aprendam uma palavra nova. Estandartização é uma palavra em inglês que foi aportuguesada há muitos anos atrás. Estandartização é a mesma coisa que padronização, tá? O modelo standard é um modelo padrão. E aí se criou essa palavra, essa coisa horrorosa, que hoje é pouco utilizada, mas mais utilizada até a década de 80, tá? Vocês vão ver essa palavra ainda para quem for para a área de marketing, ainda se fala muito isso. Bom, foi o fruto da estandartização e do consumo em massa. Henry Ford, seu idealizador, pretendia criar um automóvel barato e por isso apoiou-se nos princípios do Taylorismo, que visava otimizar a cadência e os gestos do trabalho unidos aos princípios da padronização das peças intercambiáveis. Como vocês devem lembrar, o chassi era igual para todos e o que mudava era a parte de cima, lembram, né? O modelo T foi um sucesso em 1910. 20 mil automóveis foram fabricados ao preço unitário de $850 e em 1916, 600 mil ao preço unitário de $360. Até que a produção se encerrasse em 1927, aproximadamente 15 milhões de exemplares saíram da linha de montagem. Uau! O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização das máquinas. Gente, aqui, ó, essa leitura toda desse texto, para essa questão não serve para nada, tá? Mas se vocês pensarem, essa leitura dessa questão responde um monte de questões anteriores. Se vocês lerem as opções agora, vocês conseguiriam responder as questões sem precisar do texto. Mas vamos embora. O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas, ferramentas, na diminuição do uso da mão de obra qualificada, no fluxo contínuo da produção, na fixação da jornada de trabalho de 8 horas e no aumento dos salários. É verdade isso tudo que está escrito aqui? Aumentamos de $1 para 5 horas. Em vez de 14 a 15 horas de trabalho, passamos a ter 8 horas de trabalho. A utilização de máquinas, principalmente de linha de montagem, e ferramentas ao lado do operário, fez com que eu não precisasse de deslocamento. Por outro lado, quanto mais burra a tarefa, menos qualificada precisa ser a mão de obra. Lembra do texto dele, que ele falava que boa parte das atividades podia ser feita por uma pessoa sem braço, outras atividades podiam ser feitas por pessoas sem 2 braços, outras por sem 2 pernas. Lembra dessa história? Essa é a frase mais verdadeira que tem, tá? Então essa está certa. A introdução do Ford T no trabalho de... A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas também novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-se modelos para a sociedade americana. Será que ele estava preocupado com isso? Será que ele realmente queria que o operário dele adquirisse carros? Ou ele aumentou o salário dos caras porque ele realmente tinha preocupação com o bem-estar dos operários? Gente, ele aumentou, lembre-se, eu vou contar de novo a mesma historinha para vocês lembrarem, de $1 para 5 dólares, porque ele queria criar uma gama de consumidores para os carros que ele produzia. E como ele sabia que boa parte, lembre-se que eu contei isso, que boa parte desses operários eram imigrantes da Europa, ele tinha a grande preocupação de que esses operários gastassem o dinheiro em bebida. Lembra que eu comentei com vocês de que ele contratou assistentes sociais para ir na casa dos trabalhadores para ver se eles estavam gastando dinheiro em bebida? Então, sim, aquele modelo que no começo os demais empresários consideraram o fim da picada, foi um modelo copiado para tudo, porque eles entenderam, não precisa ir muito longe, tem a época que eu já vou narrar de novo, se eu tiver só uma pequena parcela da população capaz de comprar aquele bem que eu produzo, eu fico muito restrito na mão daquelas pessoas. A IBM mudou o perfil do seu negócio. A IBM é a que se produzia, é quem produzia computadores no mundo, tá? Isso é uma coisa que se perdeu com o tempo. Quando se fala em PC, o pessoal pensa que é personal computer. Isso é nos dias de hoje.
quando se fala PC, IBM PC, o meu filho, é o fim. Como se fala IBM PC, naquela época se falava IBM Portable Compatible, ou seja, um compatível portátil compatível com a IBM, porque outras marcas começaram a produzir. Mas como isso? Porque a IBM no começo ganhava dinheiro vendendo enormes computadores que ocupavam um andar inteiro, e era só para empresas. À medida que essas empresas começaram a ter esses computadores e gastaram um caminhão de dinheiro, os camaradas que eram concorrentes da IBM começaram a sacar que aquele modelo de negócio da IBM ia ter um futuro negro, porque não ia ter tanta empresa assim para comprar, e essas empresas que compraram não iam comprar outro daqui a 2, 3 anos, ia levar muitos anos até comprar um novo. E aí que começaram a surgir as outras, Compaq, por aí vai. E nisso é que entrou a Apple. A Apple, com Steve Jobs, disse: eu quero que a gente produza um computador que seja tão portátil e bonito quanto este aparelho e que toda a família da classe média americana possa ter. Qual era o aparelho? Um liquidificador. Ok? Baseado nisto, eu tenho que entender que quanto mais gente eu tiver podendo consumir, melhor para mim. Por que vocês acham que os ingleses acabaram com a escravatura naquela época? Porque estavam preocupados com os negros? Mentira! Eles estavam preocupados em gerar uma demanda de consumo para os produtos que eles produziam. Se a África toda fosse escravizada, esses caras não iam ganhar dinheiro. Então não tem bonzinho nessa história. Tá? Não se iludam. Vamos lá. 3. O sucesso da Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que aceitou as normas impostas pelos interesses das indústrias. Consumo restrito e seletivo, trabalho cadenciado em ritmo leve, com deslocamento do operário. Olha, quase tudo aqui poderia me levar a dizer, puxa, deve estar certo. O que mata essa questão aqui é o finalzinho, ó. Com deslocamento do operário no interior da fábrica. Não! A linha de montagem existia justamente para ele ficar parado. Tá? Essa é uma pergunta sacana. É a chamada pega-ratão. O Ford T foi um selo de transformação no trabalho industrial. Sim, é verdade. Os trabalhadores facilmente adaptaram o seu novo ritmo e natureza. Mais ou menos. Este carro foi também símbolo dos produtos industriais baseados em uma produção seletiva e padronizada que visava atender uma única parcela da sociedade. O que mata essa pergunta aqui, para a gente ter certeza que não é a certa, é essa história de uma única parcela da sociedade. Ele queria vender carro para qualquer um que pudesse comprar. Desde o mais pobre, que antigamente não podia ter acesso ao carro, aos demais. Por que eu falei adaptar o seu novo ritmo de natureza? Porque as primeiras greves de sindicato ocorreram justamente nessa fase. Lembra que eu ensinei a vocês o significado da palavra sabotagem? Sabotagem é uma palavra em português que veio do francês sabotage, que é sem o M no final, que por sua vez veio da palavra sabot, S-A-B-O-T, que é o tamanco de madeira que os operários usavam, que eles atiravam nas engrenagens das máquinas como forma de protesto para quebrar as engrenagens, porque aquele trabalho que eles faziam era totalmente estúpido, burro. Por que eu estou dizendo isso na última questão? Porque em breve as nossas próximas teorias vão começar a se preocupar com a satisfação do operário e vão dizer que não existe conceito de homo econômicos, mas isso é a partir da terceira teoria para frente. Tá? Então, o que mata essa questão aqui, o que mata essa letra aqui, é a história de que ele visava atender uma única parcela da sociedade? Não, bem ao contrário. Então, a letra certa na 16 é a letra A, de alfa. Alguma dúvida? Por favor. Posso perguntar, professor? Por favor. É que me lembrou de uma coisa nessa questão da reflexão do X dessa última questão, de que os funcionários não se movimentavam, né, na fábrica, o quanto hoje, e aí tu bloqueava as relações, né, não se conversava, não tinha relações, mal tu podia olhar para o lado, senão tu ia perder a tua fase de fazer a tua tarefa, né. Isso. E hoje, daí pensando nos tempos de hoje, como as relações são tão são valiosas nesse sentido da pessoa saber se relacionar, né? Alguém que é contratado como alguém que precisa ter um trato, saber conversar, saber lidar com as coisas, né? Então, como lá no princípio essa questão das relações não era válido, e hoje uma das coisas mais valiosas para a avaliação de um funcionário é esse aspecto da pessoa saber se relacionar, né? Ele pode até não saber o que ele tem que fazer, porque ele pode ser treinado para isso, mas se ele souber se relacionar, ele tem mais chance de
avançar. Então, essa é uma diferença enorme, assim, daquele tempo para os dias de hoje, né, nesse processo aí de... Não sei se eu estou certa, só para... Não, você não está certa, você está certíssima. Você está certíssima, tá? O nome disso que a professora Leila está falando, que é o que vocês vão ouvir no mercado, quando estiverem lá na beira dos empregos, é soft skills. Eu consigo te ensinar alguma coisa que você não saiba, que seja habilidade técnica, mas eu não consigo te ensinar habilidade comportamental, eu não consigo te ensinar ética, eu não consigo te ensinar a trabalhar em equipe. Então, todos vocês que conseguirem desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe vão se dar bem no mercado de trabalho. Tanto é, o que a professora Leila falou tem tanta profundidade, que uma das preocupações do mundo atual pós-pandemia é que, ainda que muitas empresas resolvam continuar em home office, há uma perda de contato severa que pode gerar impactos na capacidade de inovar. Porque já tem um monte de estudo mostrando que, às vezes, o esbarrão no cafezinho, o encontro lá no refeitório, um bate-papo sobre alguma coisa leva à existência de uma nova ideia. Só para citar um bem idiota para vocês, tá? O Band-Aid, que é uma invenção antiga. O Band-Aid foi criado muito sem querer na Johnson & Johnson, porque um dos engenheiros da Johnson & Johnson tinha acabado de se casar e a moça com quem ele se casou não sabia cozinhar. E toda vez que ela ia para a cozinha, era muito comum nos Estados Unidos, e é assim até hoje, não tem empregado doméstico, e naquele tempo as mulheres não trabalhavam. Eles moram nos subúrbios, eles não moram nas capitais, nas cidades grandes, e a mulher costumava fazer o trabalho do lar, no máximo alguma atividade ali no próprio subúrbio onde eles trabalhavam. É como se vocês estudassem em Porto Alegre, ou trabalhassem em Porto Alegre e morassem em Novo Hamburgo ou Ivoti. É essa a ideia. E aí, como ele percebia que ela se machucava muito, estava sozinha em casa, ele começou a pendurar pedaços de esparadrapo que a Johnson fabricava com pedacinhos de gaze que a Johnson fabricava e deixava tudo presinho na aba da janela da cozinha. E à medida que ela ia se cortando, ela puxava aquilo lá e aí comentou com os colegas: cara, minha mulher não sabe cozinhar, olha o que eu tive que fazer. Aí o outro: opa, gostei da ideia, me explica aí de novo. O resultado foi criado assim, o Band-Aid, que se transformou no carro de vendas, 37% do faturamento. Se eu for contar, essa tem milhões de outros, o Post-it e por aí vai, são ideias que os esbarrões, o relacionamento faz toda a diferença. E essa é uma preocupação que nós temos com vocês, porque vocês estão muito fixos em redes sociais, e redes sociais vocês não compartilham conhecimento. Vocês compartilham vestido, compartilham a ida para no shopping, compartilham coisas absolutamente tolas, de pouca serventia, e deixam de ficar com os olhos para o mundo que está à volta de vocês, tá? Comportamento. E aí, só para trazer para o lado da educação física, o quanto isso, na educação física, a gente consegue promover esse processo de coletivamente resolver um problema, né? Então, tu faz um jogo, tu tem a regra, e o objetivo é o gol, o objetivo é o ponto, o objetivo é a cesta. Então, eu tenho que resolver o problema com a minha equipe, como é que eu vou superar a outra equipe, né? Então, as habilidades que se desenvolvem durante uma aula de educação física promovem, por exemplo, essa possibilidade de tu levar isso para o teu trabalho para resolver outros problemas do cotidiano. É uma das questões. Isso aí. Dúvidas em relação ao exercício, pessoal? Tranquilos? Tá. Bom, então vamos lá agora falar de novo sobre o vídeo. O vídeo se divide em duas partes, tá? Uma parte relacionada a Taylor, uma parte relacionada a Ford. De um modo geral, uma de vocês conseguiu fazer isso plenamente, que foi até a primeira que nos enviou, e as demais se fixaram muito em Taylor. Fizeram atividades repetitivas. Mas eu, do lado de cá, não tenho como saber que aquela é uma atividade repetitiva que alguém mandou. Eu tenho que, dentro desse exercício que vocês estão pensando, ou eu recebi um cartão de instruções e vocês mostram, ok, fazer isso. E aí fazer aquele negócio, e de repente, não, cansei de fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. E alguém falar, chama atenção, e aí não precisa ter esse alguém, se vocês não quiserem. Tá, desculpa, vou voltar a fazer de novo. Voltei a fazer de novo. Essa é uma atividade repetitiva que eu não tenho poder de alterar. Em relação a Ford, eu já dei algumas dicas em relação a trilho de mesa, mas vocês podem tranquilamente sentar na frente de alguma coisa e passando as coisas de lado a lado, certo? Com esse movimento aqui com as mãos. O importante é vocês não se movimentam e fazem sempre as mesmas coisas. E alguma coisa está passando. Eu dei a dica do trilho de mesa, porque é algo fácil, que alguém pode ajudar vocês puxando o trilho de mesa, mas se vocês não tiverem um trilho de mesa, vocês podem botar uma folha de jornal, ou vocês podem botar, se quem tiver esteira em casa, botar a esteira em casa, rodando devagarzinho, e botar as coisas ali bem devagarzinho, vocês montando, e por aí vai.
tá? O que não Dá pra falta botar é... um cachecol, Sérgio. Uma manta. Pronto, cachecol, isso aí, bem lembrado. Pessoal, por favor, perguntem sobre o vídeo, que agora em diante vocês têm que pensar no vídeo para nos entregar até o dia 18. Dia 18 não, até o dia... Já nem lembro mais. Deixa eu olhar aqui que eu já não recordo mais o dia. 28, né? Se não me engano. Obrigado, realmente não lembro. Deixa eu, já digo para vocês. Dia 23. 23. Dúvidas? Vamos lá. Alguém quer colocar alguma forma que vai fazer o vídeo para me perguntar, ou perguntar à professora Leila se a gente concorda? Já bolaram alguma coisa querendo nos perguntar? Se tiver duas pessoas fazendo a mesma coisa, não tem problema, pessoal. Não fiquem acanhados de falar aqui na frente dos outros. Vai me copiar. Não estamos aqui atrás disso. O objetivo nosso aqui era, da Leila e meu, evitar que vocês ficassem muitas horas na frente do computador. É algo que nos afligiu bastante com as APNPs. A gente sabe que outras atividades aí vocês vão ter que fazer na frente do computador, então o que a gente poderia fazer para evitar, a gente tentou fazer, tá? Então, da minha matéria, eu acho que isso funcionou legal, não tem por que vocês ficarem sendo expostos a um porrão de exercícios diferentes que só vão atrapalhar a vida de vocês. Dúvidas? Olha lá, hein? Leila, sabe o que é o mais triste? É só desligar esse troço aqui que começa a pingar e-mail na minha conta aqui, dizendo, professor, eu não quis falar na área, mas não sei o quê. Vamos, seus monstros. Eu tinha uma professora que chamava a gente monstra. Não, só tinha uma dúvida. A gente só tem que a gente só tem que gravar as atividades, a gente não tem que botar um plano de quais atividades a gente fez na sequência. Por exemplo, eu fiz 20 flexões, depois eu fiz mais 20 disso. Não. É que não adianta bem botar só atividade física, pura e simplesmente, que é o que todo mundo tá me botando polichinelo, tá? Pra você ter uma ideia. Eu não tenho como fazer polichinelo, eu tô com o meu pé imobilizado no momento. Não, nem precisa, entende? Pense em algum exercício que em algum momento alguém te determinou como fazer e que você de repente resolve fazer diferente e alguém vai te chamar atenção. E esse alguém nem precisa existir, você pode simular. Tipo, desculpe. Ok. Aí volta a fazer o movimento que vai ser com o braço e tal. Eu tô igual a você, cara. Eu tô com a perna para cima. Pois é. Bom, eu não sei, eu posso filmar, eu tô sentando tijolo aqui atrás da minha casa. Aí eu tenho que ficar batendo com a rede, botando tijolo. E eu tenho que ficar fazendo esse movimento. Ok. Então, João, assim, vai fazer esse movimento, e em algum momento você vai parar de fazer esse movimento da maneira como você estava fazendo e vai fazer de outro, trocando o braço, se virando, e alguém chama a tua atenção e você volta. Pronto, tá feito o teu movimento. Isso aí, tá? Em termos de linha de montagem, João, nada impede que você pegue uma tábua, bote os tijolos em cima e bota um pouquinho de cimento em cada um deles. Tá. Entende? Como se fosse uma linha de montagem. Aí você só vai assentando. Bum, 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 bum. E assim vai. Tranquilo? Tá. Aí eu gravo e já mando. Exatamente. Obrigado. Obrigado a você. Mais algum? Corajoso? Eu estava com dúvidas sobre isso também, se precisava ser necessariamente uma atividade assim, de educação física, mas não precisa. É alguma atividade física. O que a gente quer é que você... É uma atividade física. Mas não precisa ser tipo polichinelo, essas coisas assim, pode ser uma coisa diferente, tipo que nem o João falou. O que a gente precisa é que vocês movimentem esse corpício e saiam da frente do computador e façam alguma coisa criativa. Professor? Sim. É para mandar só o vídeo ou tem que mandar algo escrito também? Não precisa mandar nada escrito. Tá. Obrigada. Nada, querida. A gente precisa entender que vocês estão querendo se referir a Taylor e quais são as características. Gente, assim, assista o filme do Chaplin. O Chaplin tem 0 falas, nenhum diálogo. Só o rosto dele, a expressão dele já basta, certo? Se vocês não quero ver Chaplin, que é muito antigo, vejam o Tape Face no YouTube. Tape, T-A-P-E, Face. Esse cara, ele faz o diabo. A boca dele tem um esparadrapo enorme no rosto e ele faz milhões de atividades físicas sem sair um som. É tudo olho e braço.
Tape Face, recomendo. Vão dar boas risadas. Sim. What else? Who else? Ninguém mais? Professor, a Thay Dames no chat perguntou se quem já entregou tem que reenviar. Se eu mandei de volta com os comentários, é porque tem que reenviar. E eu mandei todos com comentários de volta. Só teve uma, que até eu vou falar de uma vez, e ela vai ficar toda satisfeita, porque ela já deve ter ficado, cheia de si. 2 segundos que eu já vi. Que, cara, ficou show de bola. Eu até compartilhei com os outros colegas e com a Leila, porque, cara, realmente ficou diferenciado. Deixa eu me achar aqui. Ela mandou faz tempo até. Não foi a Paula? Eu acho que sim, mas eu não quero cometer... Ué. Onde é que tá, meu Deus? Achei. Foi a Paula. A Paula, na verdade, eu estou devendo ponto para ela para os próximos encarnação. Porque ela também mandou resenha. E a resenha dela ficou ótima. Mandou lá no início da pandemia. Outros me prometeram, mas não mandaram. Cíntia, ser criativo, tá? E não precisa narrar nada, não precisa ter voz. Quer botar mais gente participando, pode. Quer botar primo, se quiserem fazer em dupla, caso vocês morem perto um do outro, pode. O que a gente precisa é ter as características de cada uma das teorias, com vocês fazendo alguma movimentação. Fale quem está querendo falar. Ninguém? Tudo tranquilo? Posso passar a aula para a professora Leila, então? Sim? Pode. Posso? Me dispensaram, Leila, na boa, ó. Tô valendo nada, Leila. Tá certo. A tia Leila é boazinha, o tio Sérgio Careca é feio. Tá bom. Gente, beijos grandes. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus. Eu vou terminar a gravação e vou mandar para vocês todos. Tchau, professor. Tchau, querido.